Se você chegou nesse vídeo, é porque tem algum interesse em geroarquitetura, ou seja, nessa nova área do conhecimento que trata de ambientes e experiências melhores para as pessoas longevas. Nesse vídeo, vou te contar por que acredito tanto na geroarquitetura e por que acredito que mais profissionais precisam ter acesso a conhecimentos tão específicos como os que a geroarquitetura engloba, para que possam aplicar em seus trabalhos, como também acredito em como encaram a vida. Eu aplico essa nova maneira de ver a longevidade em tudo o que faço. Inclusive, me ajudou a entender, aceitar e atuar para melhorar como eu e as pessoas que amo envelhecemos. Nesse vídeo, vou te contar sobre um curso que preparei sobre geroarquitetura. Esse curso é para você que quer atuar ou já atua em projetos de ambientes construídos, sejam eles perenes ou para um evento, ou que atue no design de produto e de experiências, ou então que preste serviços em ambientes, por exemplo, como saúde, hospitalidade ou alimentação. Tudo isso, claro, para o público idoso, para os longevos. Esse curso traz as diretrizes iniciais para você entrar nesse universo e tem grande foco em tipos de moradia. Eu criei esse curso porque, como falam, consegui entender a minha missão. E é então tornar melhor os ambientes e experiências para o envelhecimento. Aqui no Brasil e no mundo. E pelo jeito que as coisas vão, em breve no espaço também. Mas essa missão é grande demais para mim. E por isso, esse vídeo, esse curso e quase tudo mais que eu faço é para reunir mais pessoas com conhecimento para realizarmos essa transformação. Quero te mostrar que já tem profissionais que concluíram o curso e que estão realizando transformações simples e também profundas nas suas carreiras. Por exemplo, a Karen, que é arquiteta, tinha o pai diagnosticado com Alzheimer e que depois do curso tanto criou uma casa para o seu pai como um escritório especializado em soluções para pessoas longevas. Bom, lá vou eu abrir o meu coração aqui para contar para vocês por que o curso de Geroarquitetura Primeira Diretrizes impactou não só a minha carreira, como minha vida pessoal. Eu me chamo Karen, eu sou arquiteta, eu sempre fui apaixonada pela minha profissão, mas eu sempre senti que faltava algo. Eu queria ajudar mais as pessoas. Foi nessa época que eu estava pensando sobre carreira, que meu pai foi diagnosticado com doença de Alzheimer. E foi quando eu comecei a pesquisar mais sobre como que eu projetaria, né, para terceira idade, para uma pessoa com Alzheimer. E eu não achava nada na internet, muito difícil achar conteúdo sobre esse assunto, não achava profissional especializado nisso, a única pessoa que eu achava na internet quando eu pesquisava era a Flávia Ranieri. Nesse mesmo tempo, eu também conheci a Valéria, que ela é gerontóloga, ela acabou me ajudando também, e aí ela que me falou, conhece a Flávia Ranieri? É a única arquiteta que eu conheço que aborda esse lado da arquitetura. A Flávia Ranieri soltou esse curso de geroarquitetura e eu não pensei duas vezes antes de me inscrever. Ela apresenta coisas que você não encontra. Todo o conteúdo que eu pude absorver dentro desse curso foi novidade e foi muito útil para mim. Eu consegui projetar essa casa para os meus pais. E aí, por conta disso, depois que eu terminei a casa dos meus pais, a Valéria chegou para mim e falou assim: Karen, a gente precisa ajudar mais pessoas, não só seus pais. E foi quando a gente decidiu abrir o nosso escritório de geroarquitetura também, chama Terceira Casa. Então eu sou super grata aí ao curso da Flávia de geroarquitetura e ansiosa para sempre, cada vez mais, adquirir mais conhecimento sobre esse assunto. E teve a Cristina, que é designer de interiores e que partiu de uma necessidade. Já com um projeto na mão, encontrou uma especialização que fosse economicamente viável e que tivesse alinhada ao propósito dela. Oi, meu nome é Cristina, sou designer de interiores e vim aqui contar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência com o curso Geroarquitetura Diretrizes Iniciais.
Eu trabalho na área de design de interiores residenciais há mais ou menos 3 anos, mas eu ainda não tinha encontrado um nicho de mercado que falasse com o meu propósito e ao mesmo tempo fosse economicamente viável. Foi quando eu peguei um projeto de clientes idosos que eu resolvi pesquisar um pouco mais sobre as diretrizes de projeto, as normas, que eu encontrei o escritório da Flávia Ranieri. E aí, pesquisando um pouco mais sobre ela, eu vi que ela realmente sabia o que ela estava falando, tanto pelos cursos que ela fez, quanto por ser docente da área, mas principalmente por já ter executado projetos e mostras nesse nicho específico. Então, para minha sorte, muito pouco tempo depois ela lançou esse curso e aí não tive dúvidas de que vinha coisa boa por aí. Eu achei o curso muito bom para introduzir o assunto. Ela aborda tanto dados técnicos, números, estatísticas sobre o mercado e as possibilidades de atuação, quanto a parte humana, então o cuidado que a gente tem que ter ao lidar com o público, os termos que a gente deve evitar, termos específicos da área que são usados. Foi bem interessante. E aí eu percebi, na verdade, que tem muito mais a ser estudado. A Flávia e o Rafael são muito atenciosos, estão sempre disponíveis para melhorar e aumentar o conteúdo que eles estão disponibilizando. Então, sim, eu recomendo. Foi ótimo saber que tem mais gente interessada em melhorar a qualidade de vida dos idosos e também entrar para essa comunidade que está se formando ao redor desse tema. É bom demais ver essas histórias e tantas outras do impacto das ideias e dos ideais de geroarquitetura. E eu também quero te contar como eu cheguei aqui, que eu sou arquiteta formada pela UFMG e vim para São Paulo para cursar uma pós-graduação em conforto ambiental e conservação de energia. O que acontece é que eu morando em São Paulo, minha família, meus pais continuaram a morar em Belo Horizonte. Um belo dia, minha mãe caiu da escada. E eu morando em outra cidade, meus irmãos também morando fora dessa cidade, ligou um sinal amarelo e a gente ficou preocupado. Como é que seria o envelhecer dos nossos pais? Nós viemos de uma cultura latina, como de várias famílias, que os pais, quando envelhecem, vão morar na casa dos filhos. E como é que a gente ia fazer isso? A gente não queria voltar para Belo Horizonte. Eles não queriam se mudar. E eles ainda estavam ativos, fazendo muitas coisas. Então eu pensei, eu vou melhorar a casa deles para deixar eles mais independentes, com uma maior autonomia e adiar essa minha decisão o máximo possível. O que acontece é que quando eu comecei a pesquisar sobre soluções que eu poderia fazer na casa deles, eu não encontrava nada bacana. Tudo tinha um design muito hospitalar, muito associado com doença. E os meus pais eram muito independentes, mas já estavam começando a sofrer algumas coisas que todos nós vamos fazer. Então eu procurei por um curso. Não encontrei. Resolvi começar a estudar por conta própria. Fiquei quase 4 anos estudando de forma informal. Só que aí me apaixonei pelo tema de uma forma que se expandiu esse universo dos meus pais. Então, insisti, vou procurar um curso. E aí encontrei um curso de gerontologia em São Paulo, onde eu morava, no Instituto do Albert Einstein. Eu fiz, eu era a única arquiteta da turma, todo o resto é da área de saúde e eu tive que correr muito atrás para poder chegar no nível deles. Mas valeu a pena, porque quando acabou eu não queria trabalhar com mais nada que não fosse com isso. Cheguei no escritório, falei, esquece, agora só vou trabalhar com coisas para os idosos. O que acontece é que eu sofri muito nesse processo. As informações estavam todas separadas. E esse vídeo, principalmente o curso, é um jeito de você ir direto nas informações certas e mais práticas. Fato é que a academia já vem olhando para esse assunto há um tempo no Brasil e no mundo. Mas o material que existe está disperso e muitas vezes direcionado para o desenvolvimento de mais conhecimento científico e não tanto para a aplicação, para o mercado. Minha intenção aqui é traçar diretrizes mais fáceis de serem aplicadas, considerando a legislação e normas existentes e entregar as dicas para profissionais pegarem com facilidade
e aplicarem em seus projetos e negócios. Uma grande parte do conhecimento existente foi construído a partir do olhar da medicina, da saúde. Uma das consequências dessa influência em ambientes e produtos é reforçar estereótipos de doença e fragilidade. Por exemplo, mobiliários que têm boas funções, mas parecem demais do que entendemos com design de hospital, acabam por atrapalhar o acolhimento que as pessoas buscam em suas casas. Ter diversos pontos de vista e especializações é também uma constante para quem quiser trabalhar com geroarquitetura. Para chegar na solução de um ambiente, produto ou experiência, precisamos conversar não só com o cliente, mas também com os familiares, a comunidade, o médico, o fisioterapeuta e, se for o caso, com o cuidador. Além disso, tem que incluir os fornecedores e parceiros que fazem parte da entrega do projeto, ou a equipe envolvida no projeto como um todo, ou na prestadora de serviços. Os outros profissionais também precisam estar sensibilizados sobre geroarquitetura. Já participei de muitos projetos onde a falta de entendimento de uma parte do projeto sobre como é o novo jeito de fazer acabava por atrapalhar o resultado final. E por isso, acho que esse curso de geroarquitetura serve a diversos profissionais, pois complementa as suas especialidades com essa nova abordagem sobre o envelhecimento. Bom, vamos lá então falar de geroarquitetura. Estes são os erros mais comuns de quem vai criar projetos, ambientes ou ofertar serviços para as pessoas longevas. O primeiro erro comum é confundir geriatria com gerontologia. Geriatria é a área da medicina ligada aos processos de envelhecimento, é o estudo clínico. A gerontologia também olha para o envelhecimento, mas sobre os aspectos biopsicossociais. O segundo erro comum é replicar estereótipos. Não é nem só a velhice cheia de doenças e nem a idosa que salta de paraquedas. O terceiro erro é achar que a nossa realidade é a mesma do outro. Gustavo Pena, um arquiteto premiado, me contou da avó dele, que havia comprado um apartamento num local que ele achava barulhento e até perigoso. A família fez todo um movimento para levá-la para um lugar mais calmo, mas que gerou muita tristeza na avó. Pois o que ela queria era estar próximo do movimento da rua, da cidade, da urbanidade. Esse exemplo mostra tantos erros que diversas empresas têm cometido de criar residenciais em oásis de tranquilidade e querer levar as pessoas que estão acostumadas com o ritmo das cidades. O quarto erro, que é comum, é o vocabulário, a nomenclatura. Pessoa idosa não é criança. Velhinho, senhorzinho, senhorinha, tudo que é diminutivo. Tire do seu vocabulário. Ela não é inválida, ela não é frágil e se tiver acamada ou em uma cadeira de rodas, não é por isso que tem que ser tratada como uma criança. E você que está entrando nesse mundo, se prepare. O conceito, a palavra, o vocabulário correto está em constante mudança e evolução. Hoje em dia a gente escuta muito longevo, maduro, prateado, ainda escutamos idosos e velhos. Fique atento. Depois de falar dos 4 erros, vou falar aqui sobre os acertos. Você ter interesse nesse público, do ponto de vista profissional, é um baita acerto. O mercado é gigante. Segundo o Instituto de Pesquisa Locomotiva, é o maior mercado consumidor do Brasil. As pessoas com mais de 50 anos gastam 1,8 trilhão de reais por ano, o que equivale a 42% do consumo das famílias brasileiras. Das pessoas com mais de 50 anos, 57% dizem que faltam produtos e serviços adequados. Para a casa delas, 32% acham que falta oferta. As pessoas longevas não estão só insatisfeitas com os produtos e serviços, elas estão sofrendo fisicamente com isso.
Das pessoas idosas que caem, 70% estão dentro de casa e todas praticamente têm algum tipo de lesão. Daí você pergunta, mas e a legislação, as normas para reger a melhora desses pontos? No Brasil, temos órgãos reguladores como o Inmetro, temos normas como a NBR 9050 e temos também uma estrutura de regulamentação federal, estadual e municipal. Falando de maneira abrangente, tem oportunidade de melhora em todos esses documentos, para considerar o público idoso no que tange ambientes, produtos, serviços e cidades. Imaginem que só depois que essas regulamentações forem melhoradas é que começarão a ser feitos projetos seguindo as melhores práticas. Gente, nós não temos tempo. Esse assunto é urgente. Falando em ergonomia e uso de produtos, no curso eu compartilho com vocês todas as pesquisas que li, as melhores que encontrei e as diretrizes que usei para co-desenvolver linhas de mobiliários e metais que devem estar à venda em 2022. Aguardem! Bom, como prometi, também vou falar dos principais tipos de moradia que considero. A primeira que quero comentar é a Instituição de Longa Permanência para Pessoas Idosas, a ILPI. Apesar do nome falar instituição, é onde muitos idosos vão morar. Estima-se que 1% da população idosa hoje no Brasil more em uma ILPI. Pelo que vimos, isso hoje representa cerca de 3 milhões de pessoas. O público pode não ser considerado gigante, mas também não é desprezível. O que acho interessante aqui é que eles conseguem reunir serviços em um mesmo lugar e é uma baita escola. E muitos locais buscam a excelência ou um ótimo equilíbrio entre custo e qualidade. Há diversas ILPI surgindo que derrubam a imagem de asilo e de depósito de velhos. Outro tipo essencial para ser considerado é o Aging in Place, que é permanecer em casa e inserido na comunidade, e é a forma que a maioria dos idosos preferem. Isso abre uma porta gigantesca para reformas e melhorias em casa. Por fim, acho essencial citar o formato de residencial sênior, que é um produto imobiliário que agrega diversos serviços e que não é uma ILPI. Tem boas propostas surgindo por aí, e eu tenho muito prazer em ter participado dos que considero que são os melhores e que têm grande chance de se mostrar um modelo vencedor. Mas o fato é que alguns produtos que foram lançados não obtiveram o sucesso esperado. Agora que você entendeu as bases que te passei, existe a chance de você aprender de forma mais intensa e aprofundada sobre geroarquitetura no meu curso. Acho legal me apresentar. Eu me chamo Flávia Ranieri, sou arquiteta especializada em gerontologia. Depois de ter sido aluna da pós-graduação em gerontologia, passei a estudar mais ainda o assunto. Então, hoje, sou professora convidada no mesmo curso que me formei. Em 2018, participei da Casa Cor São Paulo e meu estúdio da longevidade foi escolhido como um dos melhores pelo Estadão. Fui responsável pela arquitetura de interiores do Elissa Village, a primeira ILPI de luxo do Brasil. Também atuei no prédio residencial do BIOS, lançado em 2021, e que une conceitos inovadores em um residencial sênior. E também desenvolvi produtos que estarão no mercado em 2022. Eu me considero uma geroarquiteta. Deixa eu te apresentar um pouco o curso de Geroarquitetura Primeiras Diretrizes. É um curso online que você vai poder fazer a hora que quiser, no celular ou no computador. Você vai ter acesso ao curso por 1 ano para fazer as aulas no seu tempo. Inclusive, você pode comprar, começar a avaliar se o conteúdo tem a ver com você e se você achar que não é para você, tem 15 dias para devolver. Não vamos te perguntar nada, é só mandar um e-mail para o suporte do curso e iniciaremos o processo de devolução do seu dinheiro.
Falando em suporte, você vai poder falar com a equipe de uma maneira bem fácil, usando os canais oficiais que você vai conhecer depois de comprar. Ah, deixa eu te falar então o que vai acontecer depois que você comprar. Você vai receber um e-mail com os acessos ao curso, os canais oficiais para conversar com a gente e tirar dúvidas que não estejam respondidas. É isso! Espero que essa introdução sobre geroarquitetura tenha sido útil para você e se você quer se aprofundar no assunto, recomendo que você compre o curso.